E aí, pessoal, tudo bom? Nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre feixe de retas paralelas. Bom, duas ou mais retas de um mesmo plano, eles vão formar um feixe de retas paralelas quando tomadas de duas a duas são sempre paralelas. Isso vocês podem observar nas retas aí ao lado, certo? Em roxo. Essas retas, R, S e T, são retas paralelas, certo? E se uma reta, ela intercepta essas retas, como na segunda figura aí, esse feixe de retas paralelas, então ela vai interceptar todas as outras. Então, por exemplo, se eu passo uma reta onde intercepta aí a reta A, como vocês estão vendo aí na figura em verde, então ela também vai interceptar ou vai passar, cortar todas as outras retas que também estão sendo paralelas a A, que a gente vê aí que tem B, C e D, certo? Então, dizemos que essa reta é transversal ao feixe de retas paralelas. Então, essa reta T aí que vocês estão vendo cortando as retas paralelas, a gente chama ela de transversal ao feixe de retas paralelas, tá bom? Isso é o que vocês podem observar na gravura. Bom, agora nós vamos ver sobre os ângulos que vão ser formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês já viram lá como é que é formado um feixe de retas paralelas e já viram também como é que se procede uma transversal. Então, agora a gente vai demonstrar as relações que vai existir entre os ângulos dessas retas. E para essas demonstrações, nós vamos considerar apenas duas retas paralelas. A gente vai pegar duas retas paralelas e também podemos admitir que essas relações vão ser válidas em um feixe de retas paralelas, já que basta analisar relações de 2 a 2. Então, eu vou mostrar para vocês como analisar os ângulos usando duas retas paralelas e uma transversal, certo? Mas se por um acaso vocês virem em algum lugar mais de duas retas paralelas, a forma de considerar vai ser a mesma, tendo em vista que toda vez que vocês forem analisar, vocês vão analisar duas retas por vez. Vocês nunca vão analisar mais de duas, de uma vez só. Então, essas demonstrações que eu vou mostrar para vocês aí, vai servir para qualquer que seja o caso. Aí eu coloquei um lembretezinho aí do lado. Lembre-se, podemos nomear os pares de ângulos como opostos pelos vértices, correspondentes, colaterais externos, colaterais internos, alternos internos e alternos externos. E é justamente esses ângulos que nós vamos observar agora. Os ângulos que são formados por essas considerações aí que eu botei no lembrete, certo? Então, vamos começar vendo aí o primeiro caso. Ângulos opostos pelo vértice, certo? Observe aí a figura onde nós temos duas retas paralelas, R e S, e T é a transversal que está cortando, certo? Então, nós vamos demonstrar as relações que existem entre o par de ângulos opostos pelo vértice. Vocês lembram o que é vértice? Vértice é o ponto, né? Então, o ponto de encontro que nós temos aí no meio entre a interseção entre R e T é um vértice, e a interseção entre S e T também é um vértice. Vamos analisar aí primeiro de cima. Quando nós temos aí na reta R e T a interseção, observe que os ângulos que estão sendo opostos é quem? A é oposto a C, estão vendo aí? Olhe para a figura, para vocês entenderem. A está sendo oposto a C, B oposto a D, certo? E na interseção lá da reta T com S, observe que o ângulo E está sendo oposto ao ângulo G e o ângulo F oposto ao ângulo H. Então, sabendo que os ângulos A e B são suplementares, o que significa um ângulo ser suplementar? Só para relembrar, o ângulo ser suplementar significa que a soma deles vai dar 180, certo? Então, olhem lá, ó, A e B não formam realmente um ângulo de 180 graus? Olhem lá na figura, estão vendo? Pois é. Da mesma forma, os ângulos B e C, olhe lá para o ângulo B e C, estão vendo? Também vão ser suplementares, a soma deles também vai ser 180. Então, levando isso em consideração, nós temos o seguinte, A mais B é igual a 180, então eu posso dizer que A, passando o B para o outro lado, é igual a 180 menos B, não é isso? Pronto. O que foi que eu fiz? Eu só mudei o B do lado da igualdade, e quando a gente muda uma variável, um número,
de lado da igualdade, a gente sempre muda o quê? O sinal, não é isso? Então, vamos lá para agora, para o outro. Eu também disse que B e C são suplementares. Então, B mais C é igual a 180. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá de cima. Eu não mudei, não foi B de lado da igualdade? Então, aqui eu também vou mudar o B. O B está somando, ele vai passar subtraindo. Então, C é igual a 180 menos B. Então, se eu tenho que a soma das medidas de abertura dos ângulos A, B, C e D é igual a 360, ó, vamos lá para a figura, vou falar novamente. A, B, C e D é uma volta completa, né? Então, o ângulo todo, a soma deles 4 vai dar quanto? 360. É isso que eu escrevi aí, ó. A mais B mais C mais D é igual a 360. Isso é igual ao quê? Mas eu sei, a gente achou lá pelas considerações que a gente fez antes, que A é quem? É 180 menos B. Então, no lugar de A, eu vou botar 180 menos B. E C é 180 menos B também. Então, no lugar de C, eu também vou botar 180 menos B. E agora é só fazer a continha, né? Aí, eu cancelei menos B com mais B, né? Porque menos com mais, o mesmo valor, vai a zero. Aí, 180 e 180, quando a gente somar, vai dar 360, não é isso? Aí, eu tenho do outro lado da igualdade também 360. Então, também eu posso cancelar. Aí, quem é que nos resta? Menos B mais D. Passando o B para o outro lado da igualdade, que como é que vai ficar? Vai ficar ambos positivos, né? E B vai ser igual a quem? A D. Então, eu posso dizer que os ângulos opostos pelo vértice B e D, olhem lá para a figura, estão vendo? B e D onde está? Eles vão ser congruentes. O que significa ser congruente? Significa que eles são iguais. E analogamente, ou seja, da mesma forma, a gente pode demonstrar que os ângulos opostos pelo vértice A e C, também lá, tá vendo? A e C, olhem lá para a figura, eles também vão ser iguais, certo? Da mesma forma que B e D é igual, A e C também vai ser igual, vão ser congruentes. Considerando novamente as retas R e S e sua transversal T, nós nomeamos a interseção entre R e T por C, veja lá, o ponto de interseção a gente está chamando de C, e a interseção de S por T, nós estamos chamando de D. Veja lá ó, o pontinho, onde é a interseção entre a reta S e T, chamando de D. Em seguida, nós traçamos uma reta U, perpendicular a essas retas R e S, que intercepta T no ponto P. Olha lá, uma reta U marcando aí, tá vendo ela na perpendicular? Aí, quando ela passa pela reta T, a gente marcou um ponto P, né? Onde ela intercepta. E divide o segmento de reta CD. Olha, CD, lembra que C é o ponto que a gente marcou cá em cima. D é o ponto que a gente marcou cá embaixo, tá vendo? Ele está sendo dividido por essa reta em dois segmentos iguais. Então, assim nós podemos escrever. Olhem para a figura quando eu for falando as letras. A, P, C. Acharam aí na figura? A, P, C é congruente a B, P, D, pois são ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, eles são iguais. Quando eu digo congruente, aqui são iguais. Então, vamos lá. Eu vou falando as letras e vocês vão olhando na figura para vocês se situarem. C, P é congruente a P, D, pois P ele é o ponto médio. A gente já aprendeu em aulas anteriores que ponto médio divide o segmento em dois lados iguais. Então, dois lados congruentes, certo? A medida do ângulo X, estão vendo lá o ângulo X, lá pertinho de A? Pronto. É igual a 90 graus, né? Porque a gente disse no início que a reta U, ela é perpendicular. Então, a reta perpendicular, ela forma ângulos de quantos graus? De 90. E a medida de Y, olha lá, Y lá perto de B, acharam? A mesma coisa. Ela também é o ângulo que está sendo marcado pela reta U, que é perpendicular. Então, também vai ser 90 graus. Isso significa que X e Y, as medidas deles vão ser congruentes, vão ser iguais, porque ambos medem 90. Então, pelo caso de congruência,
lado, ângulo, ângulo dos triângulos, nós temos dois triângulos congruentes aí. Olhem aí para mim, por favor, na figura, onde é que eu vou falar as letras, ó. O triângulo APC, acharam? Triângulo APC. Pronto, vamos pro próximo triângulo, ele vai ser congruente, vai ser igual, vai ter as mesmas medidas de BPD. Assim, a gente pode dizer que o ângulo D é congruente a F. Estão vendo aí o ângulo D e o ângulo F? O ângulo F tá cá embaixo, tá vendo? E o ângulo D tá lá em cima. Estão vendo? Esses ângulos vão ser também congruentes ou iguais. E a partir dessa relação, podemos lembrar os demais, né? Vamos lá. Agora vamos falar, já que a gente já viu os ângulos opostos pelo vértice, nós vamos ver os ângulos correspondentes. À medida que eu for explicando para vocês, vão olhando aí a figura abaixo, para vocês entenderem visualmente o que é que eu estou dizendo. Então, vamos demonstrar que o ângulo A, estão vendo aí o ângulo A? Acharam? Pronto. A gente quer demonstrar que esse ângulo ele é congruente ao ângulo E, que está lá embaixo, tá vendo? Pois é. Para a gente demonstrar isso, o que é que a gente vai usar? Primeiro, A mais D é 180. A gente sabe que esses ângulos somados vai dar 180, né? Até pela figura aí, isso fica claro. E e F, a mesma coisa. Se a gente somar E com F, também vão ser suplementares. A medida vai dar 180. E D, a gente viu lá na demonstração anterior, que vai ser igual a F, certo? D e F, estão vendo aí? Observaram a figura? Pronto. Então, usando isso, nós vamos ter que A mais D é igual a E mais F. Por que são iguais? Porque ambos a soma dá 180 graus. Não é isso? Mas a gente não viu que D e F também são iguais? Ou seja, se eles são iguais, eu posso cancelar aí, né? Porque se eu tenho F somando de um lado e F somando do outro, isso vai a zero. Ou se eu substituísse por D, D somando de um lado e D somando do outro, isso também daria zero. Então, a gente vai encontrar que A é igual a quem? A E. Então, provamos que o ângulo A e o ângulo E são congruentes. E essa demonstração ela vai ser análoga ou vai ser a mesma para a gente fazer para os seguintes ângulos aí, ó. Olhe na figura quando eu for falando. B vai ser igual a F. Estão vendo? Até pela própria figura a gente pode observar isso. C vai ser igual a G, certo? E D vai ser igual a H, ok? Então, esses são os ângulos correspondentes. Agora, vamos ver aí os ângulos alternos internos. Vamos demonstrar que o ângulo C é congruente a E. O que a gente vai usar para fazer essa demonstração? A gente já viu nos slides anteriores que C é igual a H. Por quê? Porque eles são opostos pelos vértices. Ou C é igual a A, desculpe. Porque os ângulos são opostos pelo vértice. Olhem lá na figura, tá vendo? Oposto pelo vértice. A gente viu lá que oposto pelo vértice é igual. A tá de um lado do vértice, C tá do outro lado. Então, eles são iguais. E a gente também já viu que A é igual a E. No slide anterior, a gente viu isso porque eles são ângulos correspondentes. Então, A, que tá cá em cima, tá vendo? É igual a E. Então, a gente pode dizer, se C é igual a A e A é igual a E, por transitividade, nós podemos dizer que C também vai ser igual a E, certo? E, analogamente, nós podemos demonstrar também que D, olha aí D, tá vendo? É igual a F, certo? Eles também vão ser congruentes. Esses são os ângulos alternos internos, ou seja, veja que a gente está comparando os ângulos que estão na parte de dentro dos nossos feixes, ó. C igual a E, D igual a F. Agora, nós vamos ver os ângulos que estão do lado de fora, que são os alternos externos. Para demonstrar os ângulos alternos externos, nós vamos demonstrar que A é congruente a G. Então, nós temos o seguinte. E é igual a G, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Olha lá na figura, E e G opostos pelo vértice. Então, eles vão ser iguais. E A é igual a E, porque eles são correspondentes. Olha aí a figura também, A igual a E. Então, se eu tenho que E é igual a G e que A é igual a E, então, por consequência, por transitividade, A vai ser igual a G, certo? E, analogamente, nós podemos demonstrar isso também
que B é igual a H, ou são congruentes. Agora, veja que a gente olhou os ângulos que estão na parte exterior, né? A congruente a G e B congruente a H. Agora, nós vamos ver os ângulos colaterais internos. Vamos demonstrar que C, o ângulo C e F são suplementares. Achem aí na figura, tá vendo? C e F. Acharam? Então, a gente vai dizer que eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180. Então, o que é que a gente vai usar para provar isso? Nós temos que C e D, olha aí na figura, C e D, é igual a 180. Isso porque os ângulos são suplementares, né? Mas também nós já sabemos que D e F, olha aí na figura de novo, que a gente viu, dos ângulos alternos internos, D e F são o quê? Iguais. Então, se D e F são iguais, tranquilamente eu posso substituir lá em C mais D. No lugar de D eu posso colocar F, porque D e F é igual, dá no mesmo. Então, C mais F vai ser quanto? 180. Então, eu estou provando que o ângulo C e o ângulo F são suplementares. A mesma coisa eu posso fazer lá com o ângulo D e E. Estão vendo aí? D e E, eles também vão ser suplementares. A soma deles também vai dar igual a 180. A gente viu no slide anterior os colaterais internos, que são os ângulos que estão aqui na parte de dentro dos feixes. Agora, nós vamos ver os colaterais externos. Vamos demonstrar, então, que A e H são suplementares. Ou seja, eu quero provar que A mais H vai dar 180. O que é que eu vou usar? A gente já viu que A e E, olha aí na figura, A e E, são correspondentes, certo? E também já vimos que E mais H, olhem aí na figura de novo, E e H, a soma deles dois vai dar 180. Então, se A e E é igual, eu não posso pegar aí nessa equação que eu dei agora a vocês, E mais H, e no lugar de E colocar A, se eles são iguais, eu vou estar mudando alguma coisa? Não vou. Então, eu vou obter que A mais H é igual a 180. Então, provei que o ângulo A e o ângulo H são suplementares. Da mesma forma, vai se dar lá com o ângulo B e G. A soma deles também vai dar 180, certo? Olhe lá, B e G, certo? Então, esses são os ângulos colaterais externos. Agora, eu trouxe para vocês aqui um exercício, certo? Sobre essa questão dos ângulos. Vocês vão responder. E como nós estamos fazendo, eu vou corrigir essa atividade na próxima aula. Aí, a segunda questão, vocês vão encontrar o valor de x. Levem em conta aquelas relações que a gente viu lá com os ângulos, certo? Voltem lá que vocês vão observar que vai ser fácil de vocês encontrarem aí os valores de x. Aí, a terceira questão, vocês vão achar o valor de A e B, certo? Aí. Então, para você achar o valor de A, já vou dar uma dica. Primeiro, vocês vão ter que encontrar o valor de B, certo? Depois que vocês acharem o valor de B, é que vocês vão conseguir encontrar o valor de A. E aí, uma última questão, onde vocês vão encontrar o valor de θ, esse ângulo aí que está no centro. E é isso, gente. Nossa aula de hoje acaba por aqui. Próxima aula eu vou estar corrigindo essa atividade, então faça direitinho. Se tiver qualquer dúvida, vamos tirar na próxima aula, tá bom? Tchau pra vocês, foi um prazer e até a próxima.